E vamos que vamos na nossa conclusão final de hoje, terça-feira, aqui diretamente do nosso estadão de Goiás, já está aí no sudoeste goiano. O furacão continua à distância, mas levando para vocês as informações do nosso Uai Notícias, nosso jornalismo diário na Rádio Uai, na Rádio Cidade, também na Rádio Participativa. Vamos com os destaques finais da edição de hoje. Começando aqui pela Polícia Federal. Nova fase da Lesa Pátria. A Polícia Federal cumpre 53 mandados de busca. Alvos da 16ª etapa da operação teriam financiado os atos golpistas de 8 de janeiro. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a 16ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. Desta vez, o objetivo é a identificação de participantes que financiaram os ataques de 8 de janeiro. Ao todo, a Polícia Federal vasculha 53 endereços em 7 estados. As diligências são cumpridas em São Paulo, 12, Mato Grosso do Sul, 2, Pará, 6, Santa Catarina, 3, Tocantins, 2, Ceará, 2 e Minas Gerais, 26, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O magistrado, então, determinou o bloqueio de bens, ativos e ainda valores dos investigados, ressaltando que os danos causados ao patrimônio público possam chegar a 40 milhões de reais, segundo as estimativas de investigadores. A Operação Lesa Pátria investiga supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Governo Lula, o Centrão está chegando, né? Centrão entra no governo Lula e Ana Moser entrega esporte turbinado com dinheiro de aposta esportiva. O PP de Lira comandará a pasta ampliada por dinheiro da taxação de apostas esportivas, enquanto republicanos, ligados à Igreja Universal, ficará com portos e aeroportos. O presidente Lula, então, fechou o desenho da reforma ministerial na tentativa de obter maioria de votos no Congresso e selou acordo com o Centrão. Lula decidiu entregar o Ministério do Esporte para o deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, aliado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, PP de Alagoas, e o de Portos e Aeroportos para Silvio Costa Filho, de Pernambuco, vice-presidente do Republicanos, partido aliado à Igreja Universal do Reino de Deus. Ontem, segunda-feira, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, afirmou que a reforma era questão de horas. A entrada do Centrão no governo vai desalojar a atual ministra do Esporte, Ana Moser, que era da cota pessoal de Lula e não estava afiliada a nenhum partido. Como mostrou o Estadão, esse ministério será turbinado com o dinheiro da taxação das apostas esportivas. A medida provisória que prevê essa cobrança ainda precisa passar pelo crivo do Congresso e deve ser aprovada nos próximos dias. Temos aqui também a lei que institui política de empreendedorismo para jovens no campo. O objetivo é que se tornem agentes de desenvolvimento rural. Com a meta de preparar os jovens com idade entre 15 e 29 anos para se tornarem agentes de desenvolvimento rural, a Lei 14.666 instituiu a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo. Criada e aprovada pelo Legislativo, a proposta foi sancionada pelo presidente Lula no dia de ontem e está no Diário Oficial da União de hoje. A nova política tem como base a educação empreendedora e a difusão de tecnologias e ainda inovações no meio rural como principais ferramentas para o desenvolvimento sustentável, competitividade econômica e ainda fixação do jovem no campo. As ações foram estruturadas em 4 eixos: educação empreendedora, capacitação técnica, acesso ao crédito e ainda difusão de tecnologias no meio rural. No eixo educativo, o plano busca aí a inserção do ensino de empreendedorismo nas escolas rurais, escolas técnicas e ainda universidades, a formação integral do jovem e o estímulo ao protagonismo nas atividades direcionadas ao desenvolvimento do setor.
A capacitação técnica busca levar em conhecimento para a produção, comercialização e gestão econômico-financeira dos empreendimentos rurais agropecuários e não agropecuários, como atividades agroextrativistas, florestais, artesanais, de agroturismo e ainda pesca e aquicultura. Vamos com a pergunta de informação do dia e é uma informação aqui, né, da doenças eliminadas por vacinas matavam mais que guerras mundiais. A varíola, por exemplo, fez 300 milhões de vítimas no século XX. A dor crônica na perna direita foi um tormento na vida da pintora Frida Kahlo, um dos maiores nomes das artes plásticas da América Latina. Infectada pelo poliovírus aos 6 anos, a mexicana teve que conviver toda a vida com as sequelas da poliomielite, que deixaram a perna atrofiada, mais fina e curta que a outra. Acometido pelo mesmo vírus, o jornalista Boris Kazoy só começou a andar aos 9 anos de idade, depois de uma cirurgia feita nos Estados Unidos para tratar sequelas causadas pela poliomielite. O compositor canadense Neil Young também precisou reaprender a andar após se recuperar de um quadro da doença que quase o levou à morte. Histórias como esta só se tornaram raras devido à vacinação contra a poliomielite. A imunização avançou com mais força na segunda metade do século XX. Antes que isso acontecesse, a doença paralisava 1.000 crianças por dia no mundo, segundo aí a Organização Mundial de Saúde. Por isso, passou então a ser tímida e mais conhecida como o nome de paralisia infantil. Especialista então em vacinas e integrantes da Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações do Estado de São Paulo, o médico Guido Levi, explica que há um consenso internacional de que as vacinas foram o fator de maior impacto na saúde humana nos últimos anos, sendo tão importantes quanto o acesso ao saneamento básico e à água potável. Importante informação para você. Vamos com a última de hoje? A última de hoje que de Uberlândia, né? Em Uberlândia aconteceu. Genro é preso por matar o sogro espancado em Uberlândia. Filha da vítima também é presa. A vítima estava com marcas roxas pelo corpo e hematomas na cabeça. O casal foi levado ao presídio Professor Jaci de Assis. Um homem de 57 anos foi encontrado morto dentro de casa no bairro Pampulha, em Uberlândia, na tarde de ontem. A filha dele, de 27 anos, e o genro, de 31, foram presos em flagrante. O caso foi registrado na rua Leopoldo de Bulhões e, segundo a polícia militar, o corpo foi encontrado deitado na cama com marcas roxas no corpo e ainda hematomas na cabeça, aparentemente causadas por espancamento. A vítima morava nos fundos do imóvel, enquanto a filha e o marido moravam na casa da frente. Em um primeiro momento, o casal alegou que o homem havia sido agredido em uma briga de bar no sábado, quando supostamente teria apanhado de 5 pessoas. A mulher disse que, na ocasião, socorreu o pai e o levou para casa, mas que ele teria pedido para não levá-lo ao médico. Aos policiais, o dono do bar negou a briga e explicou que o estabelecimento não abriu no sábado. Ele acrescentou que o homem era agredido com frequência pelo genro e que a filha dele também já havia sido atacada. E aí, como é que fica, né? Aí, com isso, então, os militares questionaram novamente a filha da vítima, que confessou que o marido espancou o pai. Ela disse também que não pediu ajuda porque ele estava consciente. A dupla foi levada para a delegacia, onde foi autuada por homicídio qualificado por motivo torpe e ainda impossibilidade de defesa da vítima. Os suspeitos foram encaminhados então, ao presídio aí, Professor Jaci de Assis, em Uberlândia. Tá aí o desfecho, por enquanto, desse caso. E nós vamos embora. Na sequência ele chega, garotinho, que é corintiano, é flamenguista, é palmeirense, é qualquer coisa, né? Ele é o time que ganha. Quando o time ganha, ele é. Quando não ganhou, ele não é nada, né? Ele não torce pra ninguém. Nem pra seleção brasileira, de vez em quando. Mas, enfim, é o nosso Juliano Tempestade, que chega com tarde mix. Para a Rádio Cidade de Ipiaçu, Rádio Participativo Santa Vitória, Rádio.com de Ituiutaba, para Minas, Goiás, o Brasil e o mundo. Grande tarde, grande trabalho. Seja bem-vindo ao nosso
Juliano Silva Tempestade com o Tarde Mix desta terça-feira. Eu volto também à quarta-feira com mais informações, sempre ao meio-dia, aqui no seu microfone mais democrático do rádio brasileiro. Eu deixo para você pensar, refletir e tirar as suas conclusões na nossa frase do dia. O momento é de luta. Desistir, jamais. Vamos sempre em frente. Excelente tarde. Te espero aqui amanhã no nosso super, repito sempre, canhãozaço de audiência.